Olá, hoje nós vamos falar sobre o direito do idoso. O Estatuto do Idoso completou 20 anos em 2003. Hoje também ele é conhecido como Estatuto da Pessoa Idosa. Para falar sobre essa evolução, como é que funciona esse estatuto, quais os direitos que o idoso realmente tem de uma maneira legal, eu estou aqui com a advogada Berta Fonseca. Seja muito bem-vinda, viu, Berta? E vamos fazer esse diálogo aqui para saber como que o idoso pode requerer os seus direitos e ser cada vez mais amparado. Bom dia, Ivacira. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a você, agradeço aos ouvintes, aos telespectadores. É muito importante esse assunto, né? A gente tem a oportunidade hoje de viver uma realidade no Brasil e no mundo, onde a longevidade, a pessoa envelhece. E é muito importante que o idoso tenha o reconhecimento dos seus direitos e, principalmente, a família venha a entender os seus direitos, os seus deveres no cuidado do idoso. Nós sabemos que a pessoa idosa, considerada idosa, é após os 60 anos de idade, né? Foi pensando nisso, como é que foi criado esse estatuto? Então, Evacira, assim, até fazendo um comentário, a gente lembra quando éramos crianças, né? As pessoas com 50, 60 anos, a gente já via uma postura bem diferente hoje das pessoas com 60, 70, até com 80 anos. Você tem uma longevidade, uma situação bem diferenciada. E isso também decorre, né, do crescimento, das oportunidades que são criadas. E o Estatuto do Idoso foi criado exatamente para assegurar esses direitos, né? A pessoa ter a oportunidade de ter uma sobrevida com qualidade. Então, o legislador, ao criar o Estatuto do Idoso, foi pensando em ter esses direitos, ter esses deveres, ter essa situação do idoso acobertada e acolhida pelo poder público e pela sociedade em geral. Berta, quais são os principais direitos que essa lei traz? A lei traz vários direitos, né? Eu vou citar alguns principais, como, por exemplo, a isenção de IPTU, o direito preferencial até em trâmites de processo, no transcurso de um processo judicial, o idoso tem um direito de preferência. Direito de preferência no transporte, estacionamento, atendimento em redes públicas, acompanhante em internações em hospitais. Então, são vários direitos de muita importância que a gente ressalva nisso daí. Assistência social diferenciada, né? E dentro da área jurídica, por exemplo, em relação a processo, ele tem algum direito? Ele tem o direito ao trâmite prioritário. Um processo demora um tempo assim, muito grande, até pelo contingente processual de cada secretaria, o volume é muito grande, Ivacira. Então, assim, priorizou-se aos idosos, por quê? Porque a gente sabe a necessidade. Qualquer pessoa que busca o Poder Judiciário, busca porque tem a necessidade de buscar. E o idoso não é que tem uma necessidade a mais ou maior, mas ele tem uma urgência, né, na tramitação desse processo. E isso existe a prerrogativa de ter um trâmite, ter esse processo julgado mais rápido do que o outro. O advogado precisa requerer? Precisa requerer nos autos essa prioridade. E o que acontece muito? Eu gosto muito de brincar, né, Ivacira, que as pessoas têm os seus direitos formalizados na legislação, reconhecidos na legislação, mas às vezes a gente vê muita dificuldade em requerer esses direitos. Por quê? Em brigar por esse direito. Porque eu vou ser a chata, né, de estar requerendo isso, eu vou ser aquela pessoa, vai demorar demais para poder reconhecer o meu direito. É muito difícil. É muito complicado. E aí o que acontece? Aquilo vai ficando encostado, né? Eu gosto de brincar que a gente precisa lutar sempre pelo seu direito, porque a partir do momento, quanto mais pessoas têm os seus direitos reconhecidos, isso vira uma regra, se normaliza no convívio social. Então, assim, o direito de qualquer pessoa, do idoso, da criança, eles existem para que a gente lute sempre por eles. Você trouxe uma palavra aí muito importante, a longevidade. Nós sabemos que pela estatística do IBGE, que agora
a estimativa média de vida do brasileiro, né, saltou de 72 anos para um pouco mais de 75 anos. Isso. Como que a sociedade abriga, quais os canais jurídicos ou sociais, se você puder entrar nesse território, para dar esse amparo de uma maneira saudável para o idoso? Então, Evacira, a gente tem algumas situações, tá, em relação a esse acolhimento do idoso. E aí eu vou explorar realmente um pouco dessa questão social. Por quê? A família que tem um idoso em casa, qual que é o procedimento melhor e mais adequado para que ela possa conviver e atender as necessidades desse idoso? Nós temos mecanismos previstos que possam assegurar que esse idoso realmente tenha uma qualidade de vida? Isso é importante. Isso é de suprema importância num convívio social. Então, assim, nós temos hoje, também por pesquisas do IBGE, 16% da população brasileira é de idosos, com uma perspectiva de crescimento em 25 anos passar de 30% para 30%. Graças a Deus, né, Evacira? Porque vou te falar uma coisa, só fica velho quem não morre. Eu acho que o objetivo de todos nós realmente é nos tornarmos idosos. Então, se nós pretendemos um dia sermos idosos, por que não preparar para nós mesmos uma situação onde a gente tenha a oportunidade de viver a nossa velhice com qualidade de vida? Né? Dentro desse universo aí, são mais homens ou mulheres? Mulheres. Aliás, eu acho que como em toda situação, as mulheres estão, falando informalmente, a gente coloca, né, tem até as brincadeiras nas redes sociais, por que os homens vivem menos? Né? Realmente existe uma perspectiva, uma apuração científica de que as mulheres envelhecem mais, seja pelo estilo de vida ou por situações inerentes ao próprio homem. As mulheres hoje estão ocupando um espaço bem maior, são idosas, né? Um número maior de idosas do que de idosos. Berta, e vamos falar um pouco dos institucionalizados. Nós sabemos que hoje aumentou bastante os hotéis geriátricos, as instituições, os lares dos idosos. Quais os cuidados que a pessoa deve ter para deixar o seu ente lá, um parente idoso? Evacira, então, a situação da institucionalização do idoso é uma situação muito criteriosa, tá? A instituição, a casa-lar, que abriga o idoso, tem que ter muito cuidado nessa situação do idoso, porque tem a previsão dentro do estatuto de recomendação daquilo que é necessário. Então, assim, nós temos hoje fiscalização, temos a situação do idoso, do estatuto, principalmente, o que é? É uma legislação que foi criada para proteger, mas ela foi regulamentada, ela está sendo realmente efetiva nos municípios. É uma situação muito complicada e não tem como a gente poder pesar isso de uma forma de crítica ou às instituições privadas ou às instituições públicas. Por mais que esteja fazendo 20 anos do Estatuto do Idoso, é uma situação muito nova. A gente pode falar, por exemplo, nós se tem uma fiscalização do CNJ, a legislação do Estatuto, ele prevê a criação de varas especiais para o julgamento de processos relativos a idosos. E para fiscalizar as instituições também? A fiscalização hoje foi, através de uma resolução do CNJ, transferida, determinada que fosse feita pela Vara da Infância e da Juventude. É positivo? Isso porque pelo menos hoje nós temos uma fiscalização dessas instituições. E eu estou falando assim, Evacira, deixando bem claro para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos telespectadores, que a gente sabe o esforço que se tem para poder cuidar de um idoso, tanto nas instituições privadas como particulares como públicas. E é difícil realmente, mas existem normas e essas normas precisam ser cumpridas. Né? A gente vê casos, Evacira, de situações de idosos em fiscalização pelo Brasil, aonde você vê as instituições deixadas, por exemplo, é triste a gente falar isso, mas tem que falar porque é a realidade do nosso idoso hoje. Em instituições aonde um troca a fralda do outro,
Um medica o outro. Um idoso cuidando do outro. Um idoso cuidando do outro. Então, assim, a gente precisa realmente efetivar essa fiscalização. Não só em Uberaba, não só no nosso estado, no nosso Brasil. Esse cuidado com o idoso tem que ser muito importante, porque nós vamos ser idosos um dia. E o que a gente vai esperar para quando a gente estiver nessa fase da nossa vida? Porque o modelo familiar mudou muito, né, Berta? Evacira, então, é um assunto bem abrangente, porque você passa do foco do cuidado do idoso para a estrutura familiar. A gente tem situações de pessoas de alto padrão que realmente precisam de ter um cuidado diferenciado com o seu idoso, né, e coloca numa instituição de alto nível. Mas você tem também aquela pessoa que precisa de ter uma pessoa para deixar esse idoso em uma instituição, porque senão não consegue trabalhar para poder levar o alimento para dentro de casa. Então, você vê, são pontos distantes, mas com a mesma realidade, né? Então, assim, nós temos em Uberaba a tranquilidade de falar do Ministério Público, do responsável pela questão do idoso, que é o Dr. Rafael, que é extremamente eficiente, ele acompanha fiscalizações, ele busca, né, ter um entendimento de acolhimento ao idoso e orientação a essas instituições, porque ninguém está aqui. Eu acho que o objetivo do legislador ou das pessoas que trabalham nessa situação não é fechar as portas das instituições, mas fazer com que elas realmente atendam ao seu propósito. Porque a gente acompanha aí nas divulgações, pela mídia, alguns locais que ficam em situação muito insatisfatória, né, para abrigar o idoso. Aí que entra, então, o Ministério Público atuando. Entra o Ministério Público e hoje, em Uberaba, eu tenho conhecimento que essa fiscalização tem sido feita pelos comissários de menores, por causa da decisão do CNJ de conferir à Vara da Infância e da Juventude o poder de fiscalização. A Vigilância Sanitária também participa dessas fiscalizações, tá? Mas eu acho que o objetivo maior, no meu ponto de vista, é realmente estruturar essas casas para que o idoso tenha o atendimento necessário, tanto para a família que precisa deixar esse idoso para poder trabalhar, como para a família que tem a necessidade de deixar esse idoso pela necessidade que o idoso tem de um atendimento diferenciado. Pelo que eu estou acompanhando aqui na sua narrativa, Berta, a legislação, embora exista, como você disse, há 20 anos, ainda precisa de normatização, ainda precisa de maior amplitude de divulgação. Então, mudou pouco. De lá para cá, as alterações foram mínimas. Então, você pode contar, assim, uma das principais alterações que se teve no Estatuto do Idoso foi uma priorização aos idosos maiores de 80 anos, que há 20 anos atrás não se tinha essa previsão dentro do Estatuto. Tá? Mas ainda assim, Evacira, a gente pode ressaltar o quê? A aplicação da lei ela é muito específica para cada comarca, para cada município, né? Porque quem realmente vai saber qual é a aplicabilidade do Estatuto, claro, eu não estou falando para desvirtuar aquilo que está na previsão legal, mas a realidade de cada município é uma. Então, a gente precisa entender que a aplicabilidade da lei, a efetividade da lei criada, da legislação, ela vai especificamente para cada realidade local. Então, a gente tem que ter um trabalho diferenciado, respeitando a legislação, obviamente, mas ajustando ela àquilo que é real. Então, o Estatuto permite isso? Toda lei permite que a gente faça o ajuste, claro, sem ultrapassar a legalidade da lei. Você tem a possibilidade de ter a aplicabilidade ajustada à sua realidade social. Então, Uberaba tem uma realidade social. Uberaba é a terceira cidade com o maior número de idosos em Minas Gerais. Isso daí a gente, às vezes, não sabe, não tem conhecimento disso. E Uberaba está desenvolvendo agora a comissão para poder entender o fluxo da necessidade do atendimento a esse idoso. Quando você recebe uma reclamação hoje, Vacira, para onde vai essa reclamação?
Para onde nós vamos encaminhar essa reclamação? Porque nós não temos a vara especializada do idoso. Então, por exemplo, se é uma questão civil, vai para a vara civil comum, com pedido de julgamento antecipado pela previsão legal de preferência no trâmite processual. Quando é uma questão criminal, vai para uma vara criminal normal. Mas esse fluxo de atendimento, a gente tem conhecimento que o Uberaba também já está trabalhando no sentido de desenvolver as comissões para poder fazer o cronograma, né, de atendimento dentro das comissões para poder realmente respaldar esse idoso. Trouxe aí algo muito relevante, que é a questão criminal. Quais os crimes contra os idosos? Nossa, são vários, né? Vários. Inclusive, a gente pode comentar, Evacira, a questão daquela moça que foi amplamente divulgada na mídia nacional, que levou o tio para poder fazer assinatura no banco. Mas em que pese a situação da moça e do tio? Era um senhor de 63 anos, Evacira. Muito novo para você poder avaliar a situação e o quadro clínico dele. Então, o que esse senhor já vinha passando anteriormente? Porque a gente fala da situação criminal pelo fato dela ter ido ao banco com esse senhor, mas é a situação anterior a isso. Qual era o acolhimento que esse senhor estava tendo, seja do poder público, seja da estrutura familiar, o que estava passando na vida desse senhor? E o anterior pode gerar algum crime? Pode também. Isso tudo vai ser avaliado numa situação de investigação criminal para poder entender isso daí. Mas é uma estrutura, gente, é uma realidade que a gente vê no nosso dia a dia, Evacira. Então, às vezes, as pessoas não têm a capacidade ou a capacitação de entender a forma de atuar com o idoso, porque nós não somos preparados para isso. Então, você ter um idoso na sua residência, às vezes pode te demandar um desgaste emocional, um ônus que você não está preparado para ele. Então, a questão do acolhimento ao idoso, ela transcende ao idoso. Ela tem que ter um acolhimento familiar, porque a pessoa que se dispõe a ficar com o idoso em casa, ela tem que ter uma preparação. E o idoso também, depois de uma certa idade, não pode ficar sozinho em casa, né? Tem é crime. Prerrogativa também, né? O abandono do incapaz, né? Porque se coloca o idoso numa situação onde ele não tem mobilidade, ele não tem condições, até a pessoa com alguma deficiência, né? Clínica, com quadro clínico comprometido, e se você deixar ele sozinho em casa, a gente já teve casos também de pessoas com Alzheimer, com alguma debilidade de demência, né, que saem de casa e se perdem. Então, assim, é um cuidado, é uma responsabilidade para a família. Eu acho muito importante a gente deixar claro que o idoso não é uma responsabilidade, não é um ônus, é uma pessoa que a gente tem que aproveitar a oportunidade de conviver, porque a experiência de um idoso fez a gente estar aqui hoje. Sermos o que nós somos é a criação que veio dos nossos idosos, né? Então, são referências nas nossas vidas. Eu escutei, algum tempo atrás, uma entrevista onde um rapaz novo, né, ele coloca assim: gente, eu queria hoje ter a oportunidade de escutar o meu avô contando 30 vezes a mesma história, e eu aproveitar em cada uma dessas 30 vezes que ele repetia a mesma história, aproveitar cada detalhe dessa história, porque os idosos são a nossa história. Sim, e são saudosistas e querem ser ouvidos, né? Querem ser ouvidos, e tem coisa melhor do que você ouvir um idoso com carinho, com o coração quente, e amanhã, quando você se despedir desse idoso, você poder olhar e falar assim: cumpriu o seu caminho, e eu não tenho remorso, eu tenho gratidão pela oportunidade de ter vivido todas as histórias com esse idoso. Então, são momentos muito importantes que a gente não pode deixar passar. A gente sempre pensa na violência física, aí você trazendo um apanhado de coisas que podem ser consideradas violência e que pode ser considerado acolhimento. A maioria dos idosos, a gente, claro, existem os casos de agressão física, de abuso, né, de abandono, de agressão verbal,
Mas eu acho que o idoso, ele sente muito a questão do abandono. O abandono dói demais para o idoso. Então, assim, às vezes, Evacira, esse idoso que é colocado numa casa de acolhimento, não julgando quem tem necessidade de colocar, porque a realidade familiar de cada pessoa é uma, né? Às vezes a pessoa não tem outra situação, outra possibilidade, né? Mas o idoso, às vezes, a maioria das vezes, ele não entende por que ele está sendo retirado da sua casa para ser colocado num lar de idosos. E assim, às vezes, Evacira, a própria família pensa e busca exatamente a falta do abandono, suprir o abandono, porque a família está trabalhando, os filhos estão estudando e o idoso está em casa sozinho. Então a gente pensa realmente, vamos colocar para conviver com outros idosos, onde eles vão ter a oportunidade de trocar ideia, de conversar, de relembrar o passado. A questão da nostalgia que você comentou muito bem. O idoso gosta de relembrar aquilo que ele viveu. Ele vive no passado, né? Então, às vezes, a própria família busca levar a pessoa para a casa, para esses lares, exatamente para que eles possam conviver, até buscando, né, manter o raciocínio, manter uma razoabilidade no dia a dia, a atividade desse idoso. Mas uma integração social, uma integração social, né? Mas o problema maior esse idoso vai entender dessa forma ou ele vai se sentir abandonado? Então a gente não tem uma receita de bolo, né? Nós não estamos falando de culinária, onde você vai desenvolver uma receita específica para cada idoso ou para cada família. Mas eu acho de uma importância extrema que cada caso seja analisado e o acolhimento tanto ao idoso quanto à família seja desenvolvido sempre. Berta, nós estamos quase encerrando, mas vamos ver aí por onde caminha, né, a humanidade idosa agora, porque a gente também vê exemplos de pessoas, de amigos, de amigas, fundamentalmente, que resolvem morar num determinado espaço, um espaço fechado, e falar, não, vamos trabalhar isso, já faz um projeto de vida para a vida idosa. Aí eu acho isso tão interessante, porque é claro, a gente sabe das dificuldades dos idosos, de mobilidade, de uma situação, dificuldades mesmo. Mas, olha, a questão dos condomínios de idosos, eu posso até te falar, a gente tem um grupo de amigos onde a gente pensa muito em realmente formar uma comunidade de idosos. A gente teve em Uberaba a oportunidade até do Arambê, que a princípio a proposta era essa. Lá em Perópolis. Né? Em Perópolis. Então, assim, nossa, o tanto que seria gostoso, né, Evacira, não só o grupo de amigos, mas pessoas com quem você tem uma história, porque a questão do saudosismo impera no idoso. E você conviver numa área com uma cozinha comunitária, um espaço de lazer adequado à realidade do idoso, você poder conviver, dançar. O idoso gosta de dançar, gosta de interagir. Não tem nada melhor do que isso. Eu acho que são projetos que devem ser estimulados não só no privado, né, para grupos de amigos que se mobilizem para já começar a desenvolver isso, para no final de vida realmente ter essa possibilidade de viver em harmonia, viver integrado socialmente, mas até na questão pública, né, desenvolverem espaços nesse sentido. Então, eu acho que são momentos que a gente tem que criar hoje para poder realmente... Nossos filhos vão embora, né, Vacira? Vão embora, a gente fica sozinho, fica com o marido para quem é casado, fica com a esposa. Viver juntos é muito bom. Eu acho isso imprescindível, eu acho que a sociedade, a partir do momento que entende que a mão dada um para o outro não precisa soltar, a gente tem que desenvolver isso daí no dia a dia. Caminhar de mão dadas é vida. Isso aí, uma boa reflexão para a gente encerrar o programa. Vamos pensar, né? Como é que vai ser essas mãos dadas aí na velhice da gente? Preferência que seja assim, muito saudável e em torno daquelas pessoas que realmente construíram também a nossa história, né, Berta? Exatamente.
Te agradeço muito por estar aqui. Eu acabei de entrevistar a advogada Berta Fonseca. Nós falamos sobre o direito do idoso e fizemos aí também um passeio sobre a vida do idoso na atualidade. Esse programa depois você pode acompanhar também no canal YouTube. Mas agora continue com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até breve. Gratidão, viu, Berta, por estar aqui com a gente.